Boa noite a todos. Declaro aberto a terceira sessão ordinária de 2023. Sob a proteção de Deus, havendo número legal de vereadores presentes, declaro aberta a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Petrolina de Goiás, do ano de 2023. Quero registrar e agradecer a presença de todos, agradecer a presença do ex-vereador Jovair, a todas as autoridades aqui presentes, Fábio Gomes, a todos da página Minha Petrolina, a todas as colaboradoras da Câmara, a doutora Débora. Solicito o segundo secretário, Paulo Henrique Fernandes de Oliveira Borges, que faça a leitura do Evangelho do dia. Quero convidar o prefeito Tiago Pacheco para compor a mesa de vereadores da Câmara Municipal de Petrolina. Quero agradecer a presença também da Adejane Almeida Oliveira, Adivan Correia, coordenador regional da educação. Obrigado pela presença. Os presentes que desejam fazer perguntas ao prefeito, à secretária ou diretor das escolas, por favor, procure uma das nossas colaboradoras para repassar as perguntas. Solicito o vereador Paulo Henrique Fernandes de Oliveira Borges que faça a leitura da ata da primeira sessão ordinária realizada no dia 8 de fevereiro de 2023. Ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Petrolina de Goiás do ano de 2023. Aos 8 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 19 horas, iniciou-se a segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Petrolina de Goiás do corrente ano, sob a presidência de Paulo César Batista da Silva, que a declarou aberta sob a proteção de Deus, estando presente, além do presidente, os seguintes vereadores: Clementino Thiago da Silva, Dejair Pedro dos Santos, Gilmar Aldeir da Fonseca, Iraí Ribeiro da Silva, Joaquim Santana Neto, Paulo Henrique Fernandes de Oliveira Borges, Rangel Francisco Gomes e Renato Ribeiro Chaves.
O presidente passou a palavra para o segundo secretário, vereador Paulo Henrique Fernandes de Oliveira Borges, para fazer a leitura do Evangelho do dia. Ato contínuo, o vereador Paulo Henrique Fernandes de Oliveira Borges fez a leitura da ata da primeira sessão realizada no dia 1º de fevereiro de 2023, colocando à disposição e votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Gilmar Aldeir da Fonseca, que fosse realizada a leitura das matérias da ordem do dia. Indicação de número 4 de 2023, que propõe ao Poder Executivo Municipal seja feita em caráter de urgência a recuperação asfáltica através da operação tapa-buracos ou recapeamento em todas as vias do município. Oradores inscritos no grande expediente. Vereador Iraí Ribeiro da Silva cumprimentou a todos os presentes, comentou sobre a indicação de número 04 de sua autoria, não havendo mais oradores para o momento inscritos. O presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Gilmar Aldeir da Fonseca, que fosse realizada a leitura das matérias da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar do Poder Executivo de número 2 de 2023, Projeto de Lei Complementar do Poder Executivo de número 3 de 2023, aos quais tiveram seus pareceres lidos e aprovados por unanimidade em primeira votação. Veto ao autógrafo de lei de número 45 de 2022, ao qual o veto foi aprovado, rejeitado o projeto de lei em única votação. O presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a presente sessão, convocando outro para o dia 15 de fevereiro de 2023. Ata em discussão. Senhores vereadores que aprovam a presente ata, permaneçam como estão, ao contrário se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Solicita ao primeiro secretário, vereador Gilmar Aldeir da Fonseca, que faça a apresentação da matéria do grande expediente. Indicação de número 05/2023. Interessado, vereador Iraí Ribeiro da Silva. Assunto: propõe ao Poder Executivo Municipal que encaminhe projeto de lei que dispõe sobre as sanções administrativas aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas que praticaram maus tratos a animais. Requerimento de número 01/2023, interessado, vereador Renato Ribeiro Chaves. Assunto: requerer informações acerca de quando será encaminhado o projeto de lei regulamentado o pagamento do piso salarial aos profissionais da educação do município. Ofício 028/2023. Excelentíssimo senhor presidente Paulo César Batista da Silva, ilustre vereador dessa igreja Câmara Municipal de Petrolina de Goiás. Assunto: resposta às indicações 01, 02 e 03 de 2023. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentos cordialmente, vimos informar o recebimento das indicações propostas pelos nobres vereadores dessa igreja Câmara Municipal. Indicação 01/2023, de autoria do nobre vereador Iraí Ribeiro da Silva, que propõe ao Poder Executivo Municipal que notifique o órgão responsável pelos veículos deixados no pátio da Polícia Civil, para que tome as devidas providências. O Poder Executivo informa que foi realizado um pedido ao Judiciário para liberação dos imóveis onde estavam instalado a Polícia Civil, para que possamos fazer uma reforma e destinar ao Conselho Tutelar. Porém, em resposta, foi-nos informado que vários
daqueles veículos são objeto que processos e aguardam desfechos e Secretaria Municipal de Saúde está fazendo um acompanhamento do local, no intuito de promover contra criadouros de mosquito da dengue. De todas formas, enviaremos novo ofício ao Judiciário, retirando o pedido. Indicação de número 2/2022, de autoria do nobre vereador Rangel Francisco Gomes, que dispõe ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de criar projeto de lei no sentido de instituir programa municipal no primeiro emprego. O Poder Executivo, que indicação será enviada à Secretaria de Ação Social, Trabalho, o emprego para que seja avaliado profissionalmente, elaborando o projeto para atender a população. Indicação de número 03/2022, de autoria do nobre vereador Dejair Pedro dos Santos, que dispõe o Poder Executivo Municipal que instale banheiros públicos na Praça da Santa Catarina. O Poder Executivo informa que a indicação será avaliada e obtendo visibilidade financeira e capacitadamente de implantação, as medidas serão tomadas para atender demanda. Sem mais, para o momento, renovo sincero os votos destinados à consideração e apreço. Neste momento, solicito o vereador Renato que faça a leitura do ofício encaminhado pela diretora do Colégio Santa Catarina. Rede Santa Catarina, Petrolina de Goiás, 14 de fevereiro de 2023. Ofício 416/2023 aos ilustríssimos senhor Paulo César Batista da Silva, presidente da Câmara Municipal de Petrolina de Goiás, referente ao ofício 029/2023, assunto: convite. Ilustríssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente a Benítio, Associação Congregação de Santa Catarina, Colégio Santa Catarina, através de sua diretora Zilma Regina Ribeiro de Andrade, após vossa visita ocorrida no último dia 9/2/2023, e o formal invite em epígrafe, agradece o atencioso convite para comparecer e participar da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Petrolina de Goiás, a ser realizada no próximo dia 15 de fevereiro de 2023, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal. Entretanto, não poderá comparecer em razão de compromissos anteriormente firmados. Isto posto, a Associação Congregação de Santa Catarina, Colégio Santa Catarina, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/ME, sob número 60.922.168.0016-62, localizada na rua Benedito Meireles, número 35, Petrolina de Goiás, sob CEP 75.480.000, na cidade de Goiás, bem pelo presente esclarecer e reiterar o que segue. A instituição subscritora é entidade sem finalidade lucrativa, beneficente de assistência social, cumpridora de política pública educacional nos termos da Lei Complementar número 187/2021. O Colégio Santa Catarina de Petrolina de Goiás é instituição de ensino mantida pela Associação Congregação de Santa Catarina, devidamente credenciada, referência em qualidade. Atualmente, possui cerca de 410 estudantes, todos com bolsa integral, do ensino fundamental ao ensino médio. Em que pese o convênio entre o Colégio Santa Catarina de Petrolina de Goiás e a SEDUC Goiás, Secretaria de Estado da Educação de Goiás, tenha se encerrado após mais de 50 anos, a escola continua a ofertar bolsas 100% gratuitas para alunos que estejam em vulnerabilidade social e dentro do critério socioeconômico da Lei Complementar 187/2021, sem cobrança de qualquer valor a estes alunos e oferecendo a mesma qualidade na educação. A educação é direito social garantido pelo artigo 206, inciso 1º da Constituição Federal, que estabelece que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de condições para acesso e permanência na escola.
Por sua vez, o artigo 208, inciso 7, determina que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O artigo 3º, inciso 1º e o artigo 4º, inciso 8, da Lei Federal número 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, reproduzem na íntegra os dispositivos constitucionais supramencionados. Já o artigo 70, inciso 8, fixa que serão consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com visitas à consecução dos objetos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam à aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Destarte, resta claro que o poder público deve assegurar, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral à educação. No caso concreto, e a particularidade desta entidade, cumpre salientar e exigir máxima observância o quanto descrito no artigo 213 da Constituição Federal. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Ademais, o caput do artigo 211 da Constituição Federal determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, seu sistema de ensino, enquanto os parágrafos 3º e 4º definem, respectivamente, que os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, e os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Cumpre asseverar que a adoção da fórmula prioritariamente, no contexto constitucional, evidencia o foco principal dos municípios, deixando aberta, porém, a possibilidade de adotarem ações também nos demais níveis de escolaridade, sendo que, nesse contexto, a Lei das Diretrizes e Bases, LDB Lei número 9.394/96, reforça o dever primordial dos municípios com a educação básica, que compreende a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nesse cenário, e como visto, o artigo 213 da Constituição Federal autoriza expressamente que recursos públicos sejam dirigidos a escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas. Como se não bastasse, inexiste vedação normativa para que as ações estatais tendentes a garantir o direito à educação, embora as associadas majoritariamente ao acesso à rede pública de ensino, possam considerar medidas de aproximação de estudantes com escolas privadas sem fins lucrativos, visto que estão alinhadas à finalidade da educação nacional, nos termos do artigo 2º da LDB, o plano de desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. De tão exata e absolutamente coerente a questão posta, em sua justa percepção normativa, que vale aqui também traçar paralelo quanto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que tem a mais recente normatização consolidada nos termos da Resolução número 6, de 8 de maio de 2020, considerando automaticamente integrantes da rede pública de ensino as entidades beneficentes, como é o caso da Associação Congregação de Santa Catarina, mantenedora do colégio em SPEC. Artigo 6º. São atendidos pelo PNAE os alunos matriculados na educação básica das redes públicas federal, estadual, distrital e municipal, em conformidade com o censo escolar do exercício anterior realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, do Ministério da Educação, MEC. Inciso 1º. Para os fins deste artigo, são considerados como integrantes das redes municipal, estadual e distrital os alunos cadastrados no censo escolar do ano anterior ao do atendimento e matriculados na, parágrafo 1º, educação básica das entidades filantrópicas ou por ela mantidas, inclusive da educação especial e confessionais. Parágrafo 2º, educação básica das entidades comunitárias conveniadas com o poder público. Inciso 2º.
As entidades que se trata o inciso 1º e 2º do inciso 1º são atendidas pelo PNAE mediante a declaração no censo escolar do interesse de oferecer alimentação escolar gratuita. Inciso 3º, as entidades referidas nos incisos 1º e 2º do inciso 1º, do parágrafo 1º e 2º do inciso 1º, que não tiverem interesses em ser atendidas pelo programa, devem solicitar ao FNDE, por meio de ofício, a desvinculação do PNAE. Diante do exposto, conclui-se que é possível que o município ofereça transporte gratuito aos estudantes da educação básica de instituições de ensino privada e sem fins lucrativos. Sendo que cumpria para o presente momento, colocamos-nos à disposição para prestar eventuais esclarecimentos que se façam necessários e aguardamos o retorno mais breve possível dessa estimada casa. Cordialmente, Zilma Regina Ribeiro de Andrade. Quero justificar a ausência da diretora Zilma Regina de Andrade, que teve uma viagem a trabalho para São Paulo, e agradecer ela pela resposta que ela teve conosco, pela visita que eu tive com ela, fui bem atendido lá. Quero agradecer a Zilma, agradecer o esposo dela que está aqui, o Iraí, e dar muito obrigado a ela, viu? Quero também registrar a ausência do diretor João Bandeira, que não compareceu, mas eu mandei um ofício para ele. Não sei porque não veio, porque ele não mandou uma justificativa. Quero convidar para fazer parte conosco, falar conosco, a Dejane Almeida Oliveira. Boa noite a todos os presentes. Cumprimento o prefeito, o senhor Tiago, e em nome do presidente da Câmara, Paulo César, eu também cumprimento os demais. Cumprimento. Nós somos solicitados, eu sou servidora da CREA Anápolis, meu nome é Edjane, e nós estamos aqui à disposição para as solicitações, né? Não sabemos a pauta exata, eu escutei uma ata aqui, um ofício, parece, e nós somos subordinados à SEDUC, que é o órgão da educação no estado de Goiás. Nós somos uma regional de educação, temos 12 municípios que fazem parte da regional, inclusive Petrolina, né? A sede é em Anápolis, mas atendemos vários municípios. E estamos à disposição para o que for, né, as indagações. Não sabemos exatamente o que desejam que seja esclarecido a cada um. Algum vereador tem pergunta? Seja à vontade. Mas, talvez vocês façam alguma pergunta a ela. Tá, ok. Tranquilo. Fico à disposição e é melhor que venham as indagações, né, a partir, porque eu posso explanar o que for possível e é competência nossa. Então vou convidar a nossa secretária Aniele para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos.
Cumprimento o Tiago, o presidente da Câmara, cumprimento os demais também. Eu recebi um convite do presidente da Câmara para fazer um esclarecimento sobre as nossas alterações no transporte escolar. Então, estou aqui para esclarecer. Meados de novembro, a gente teve uma procura da diretora Zilma, comigo e com o Tiago, informando sobre o não atendimento da carga horária do ensino médio. Que esse horário estava prejudicando cerca de 30 minutos todos os dias dos alunos e durante o ano ficava prejudicado 160 aulas. Aí, no momento, a gente falou para ela que iria fazer um levantamento para ver o que a gente poderia ajudar, porque ela nos informou que, com isso, a nossa carga horária aumentando, o nosso transporte escolar sairia mais tarde. Aí a gente pediu um prazo para ela. E neste mesmo momento, no mesmo dia que a gente saiu da reunião com a Zilma, o Colégio Santa Terezinha também já estava nos solicitando um documento para a gente afirmar que estaria transportando os alunos cumprindo a carga horária. Eu pedi a mesma coisa, esse prazo para a gente fazer um levantamento, se seria possível a alteração e a gente conseguir atender a comunidade, atender eles. E assim a gente fez um levantamento sobre quantos alunos que precisava do transporte escolar no vespertino, quantos usava no matutino. O João até conversou comigo antes, a Zilma também, que o João necessitava dessas alterações para ele conseguir alterar a matriz curricular dele. Falei que a gente não conseguiria de imediato dar uma resposta para ele, que a gente precisava fazer um levantamento se seria possível. E logo após a gente convidou ele. A gente convidou ele, aí ele conversou comigo por telefone. Eu falei assim, João, a gente fez o levantamento, a gente tem cerca de 35 alunos, a gente consegue fazer essa alteração. Nosso transporte escolar, ônibus, naquele ano passado, já rodava só 3 ônibus no vespertino e outras combis também, terceirizados, que rodavam. É possível. Aí, certo, a gente passou o documento para ele organizar a grade curricular dele. E logo após, no final de novembro, a gente teve uma reunião com ele, com a Zilma. Convidei todos vocês também para essa reunião. Para a gente estar falando como que seria essa adequação. Porque a gente cumprindo a carga horária. Tivesse no turno vespertino e matutino, em torno de 500 alunos de manhã e 500 alunos à tarde. Qual seria a situação, então, para atender? Porque se nesse exato momento, se tivesse 2 turmas, de manhã e à tarde, não dava para atender porque a carga horária estava muito congestionada, qual seria o motivo da administração para atender se nós tivéssemos esses 2 turnos de 500 alunos de manhã e à noite e à tarde? A gente deveria ter 2 flotas de ônibus e a outra equipe, porque a mesma equipe não consegue fazer hoje com os ônibus e com a equipe que a gente está, não consegue fazer o matutino e o vespertino. Teria que dobrar a frota. E não é fácil dobrar a frota. Secretário, uma pergunta. A diretora Zilma procurou para fazer a adequação. E todas Sim. as escolas têm que adequar. Todas as escolas que têm ensino médio, sim. Sim, Porque a carga horária do ensino fundamental, que é às 4 horas, estava sendo cumprida. Então, o Tanto- Colégio Santa Terezinha também tem que adequar. Ele também está cumprindo a carga horária. Os alunos de Santa Terezinha também saem meio-dia e 10. Eles estão cumprindo. Tá, ok. Muito obrigado. E no vespertino deles também estão saindo cerca de 6h20 também. Cumprindo a carga horária. Secretário, licença. Posso? Secretário, eu tenho 2 indagações. Se a gente fala em lei das diretrizes básicas, de base, né, e base, 1394/96, por que só agora começou a exigir que realmente tivesse o ensino médio
para sair meio-dia e 10, até então a gente tinha as aulas meio-dia. Por que que antes a gente não perdia a aula? Porque a gente fala assim, que a gente saía meio-dia, ficava 3 minutos, 2 minutos mais cedo em cada aula e estava tudo ok. Porque você pegar 3 minutos, 2 minutos no final da aula, a maioria está falando do WhatsApp, falando de festa, falando do carnaval e nada mais. Então, por que agora? E aí vem outra questão. Se puxa de manhã, todos os contratos, então, com os motoristas, com bombeiros, vai ser refeitos. Porque, na verdade, você corta um transporte. Sim, vai Entendeu? acontecer essa. Aí, porque quando a gente fala em economia, então a gente, querendo ou não, economiza. Então, o contrato é refeito. Porque, assim, acaba prejudicando uma margem, um harém de pessoas, entendeu? Quando a gente faz adaptações. Aí vem a pergunta do Thiago. Se tivesse, teria que ter 2 frotas. Eu não teria nem possibilidade de a condição prendesse. Mas temos ainda estudantes lá do fim da forquilha, por exemplo, que, coitado, à tarde seria mais viável. Não teria como, nenhuma possibilidade de ter uma Kombi, que lá eu acho que tem 2 ou 3 Kombis, eu não sei, lá para a região sua. Não teria uma Kombi que talvez poderia trazer, pelo menos, esses alunos mais longínquos para chegar, então, para assistir a aula no período vespertino? Essa lei, ela é antiga, só porque ela não foi atendida, não era atendida por esse motivo, para conseguir. Desculpa, é porque a LDB, a 9394 de 96, ela foi alterada por uma lei recente que todo mundo foi divulgado. Desculpa, é porque eu trabalho na inspeção escolar e a gente trabalha muito em questão de legislação. E houve uma alteração da LDB 9394 de 96 com o novo ensino médio. Esse novo ensino médio tinha uma carga horária mínima de 800 horas anuais. E ela passou para 1.000 horas, mínimo. É uma lei, eu não tenho o número da lei aqui no momento, mas ela é recente. Tanto é que o Conselho Estadual de Educação, que normatiza a educação básica em Goiás, emitiu uma resolução também definindo os critérios para o novo ensino médio, para cumprimento a partir de janeiro de 2021. O início do novo ensino médio, com essa carga horária de 1.000 horas anuais, ela teve início em 2021. Por isso que passou-se a ter uma carga horária semanal de 30 horas. Porque todos os municípios que têm transporte escolar, 25 aulas semanais, que sai o normal, no horário normal, daria para fazer 2 rotas. Quem tem o novo ensino médio teve que adequar as questões de transporte escolar, mas tem 5 aulas que é online, né? Utilizam, né, de meios eletrônicos para poder ministrar esse conteúdo, tá certo? Então, esse novo ensino médio foi a partir de janeiro de 2022, desculpa. Qual que é o seu nome? Edivan. Então, se mais um questionamento. Se a gente faz esse alongamento de horário, então você fala de 2021 que teve a alteração. 2021, que começou a cumprir. Cumpriu 2022. Passou de 800 para 1.000 horas. Essas horas de excedência não poderiam ser totalmente EAD, já que hoje é totalmente, a gente fala em tecnologia, em aulas online. Esse sobressalente para se manter o transporte não poderia ser uma aula EAD? Para se autorizar EAD, a educação, ela tem que ter o autorizo do Conselho Estadual de Educação. E o Conselho Estadual de Educação, ele permitiu o chamado REAMP, que é o ensino à distância, somente no período de pandemia. Inclusive a resolução 20 de 2020, 02 de 2020, que foi uma que tratou desse ensino à distância. Terminou-se com o decreto do governador a extinção no caso do decreto que definia esse período pandêmico e voltou à normalidade presencial. Edivan, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Edivan, foi uma lei que agora foi votada, agora falando, mudando, ela foi aprovada de 96, só que agora teve uma resolução, não é isso? Não, teve uma lei alterando o novo ensino médio sobre do a governo questão... do estado de Goiás, não é isso? Ela é nacional. Nacional. Eu só fico aborrecido com isso. Você sabe o que é, Edivan? Como o Ministério da Educação
os representantes do Estado de Goiás da educação não prepararam os municípios, não prepararam as escolas, não prepararam os professores, toma as atitudes deles por lá, e nós, nos interior, as cidades, o povo, se vira. Então eu acho que hoje o que está acontecendo no município de Petrolina é uma regressão. Regressão é coisas que estão acontecendo, às vezes não por vontade do prefeito, tem dos secretariados, mas que estão prejudicando o município. Então, nesse exato momento, eu sou obrigado a falar isso para você, como representante da educação do Estado de Goiás, que estou triste com a educação do Estado de Goiás, nacionalmente e estadualmente. Porque o que eu estou vendo no meu município hoje é uma regressão. Obrigado. Assim, quanto ao atendimento, né, da educação, o novo ensino médio, né, foi palco de diversas discussões para a elaboração desse novo ensino médio. Eu concordo que tem que haver, sim, um atendimento aos alunos, tem que ter uma atenção especial a esses alunos que residem na zona rural, uma atenção especial. O prefeito sabe que a secretária atende todo e qualquer prefeito, secretário municipal de educação, no que se refere às adequações de atendimento ao aluno, né? Eu acho que tudo precisa ser muito bem discutido, muito bem colocado para que a população, os pais, né, possam discutir também, né, mas que sejam atendidos. A prioridade é o ofertar, né? E eu acredito que a Edjane vai falar melhor, está sendo ofertado. Às vezes nós queremos diversidade, nós queremos atendimento nos 2 turnos, mas a obrigatoriedade do atendimento é de ofertar pelo menos em um dos turnos. Nós temos turmas com um número pequeno de alunos no vespertino, mas para quê? Para que atenda a necessidade do município. Eu acho que tem sim que discutir, é pertinente o seu posicionamento, mas nós temos que abranger toda a população para que possa melhorar, sim, o atendimento, mas eu acho que não está prejudicado de forma a ferir a legislação. Presidente, eu vou dirigir o meu comentário mais à secretária, se a pessoa precisa. Tá ok. Depois eu vou dar a fala ao Edivan de novo. Isso. A questão é o seguinte, o que a gente observa? A gente observa que tem um intuito de economia, né, do executivo, nesse sentido, que o nobre vereador Renato comentou, a respeito desse contrato, que é uma coisa que tem que salientar bem, que é uma coisa questionável, né, nesse sentido. E o que a gente nota nisso aí? Esse problema é um problema recorrente, eu tenho conhecimento dele, né, ao longo de anos passados, dessa questão dessa carga horária. Agora, o que eu sinto nisso aí? Faltou diálogo. Porque eu fui informado dessa mudança numa visita do Bruno aqui na Câmara e do prefeito, salientando essa mudança. Então, acho que ela deveria ter sido mais discutida, mais dialogada, para se chegar ao denominador com todos. E a gente nota que pais de alunos, falando que foi avisado e tal, vários pais reclamaram que foi pego de surpresa com a mudança de horário dos filhos. Então, o que a gente nota? Faltou comunicação. É um problema que surgiu, que tem que resolver? Sim, mas faltou o diálogo. Eu entendo dessa maneira, sabe? E outro problema que eu estou observando, e o novo vereador Clementino abordou o assunto, é a falta de preparo, de estrutura. Por quê? As escolas nossas não têm estrutura,
O que eu tenho observado esses dias? O ensino fundamental sai 11h15, 11h15, não é? 11h20. 11h20. Sai 11h20, os alunos do ensino fundamental nosso têm que permanecer na escola, com falta de estrutura. Do Colégio Santa Catarina e do Colégio Santa Terezinha, eu tenho visto os meninos na rua. Então eles vão ficar esse período aí, de 11h20 a 12h20, sem um lugar de proteção. Isso eu tenho notado. Então o que é isso aí? É a falta de estrutura, a falta de coordenação nisso aí. É uma preocupação que a gente tem que ter ela. Vou responder o Renato, que tinha me perguntado sobre os nossos terceirizados. No primeiro mês de janeiro, que a gente começou as aulas de 18, a gente não fez a redução deles, porque a gente tinha que ver a forma que ia rodar o transporte escolar. A gente já fez os ajustes, porque eles estão nos ajudando muito, porque está funcionando da seguinte forma o transporte escolar. Os da cidade estão saindo, que sai 11h20, o nosso sai 11h20, o do Santa Terezinha, eu acredito que é 11h20 também, e do Colégio Santa Catarina, 11h30. A gente faz a rota, recolhe os da cidade e já levam para casa esse horário. O da zona rural permanece dentro da escola. Os nossos ficam da rede municipal. O Santa Catarina também não liberam da zona rural. E a gente retorna, começa a fazer a rota para recolher os alunos da zona rural, meio-dia. Começa no Laura, vem para o Maria Vieira e vai para o Santa Terezinha e Santa Catarina pegar os alunos deles. Está sendo feito dessa forma. A gente está passando 2 vezes, porque o da cidade a gente faz a rota urbana também. Então a gente passa 11h30, já recolhe o da cidade, e meio-dia e 20 também a gente faz a rota urbana também. A gente está funcionando dessa forma. A nossa preocupação, porque os nossos alunos são os menores. A gente está dando café da manhã para eles, e a nossa merenda também melhorou. Estilo refeição completa, arroz, feijão, salada, tudo. Reforçou, porque a gente teve essa preocupação, porque a gente iria estar com esses alunos mais tempo na escola. Numa visita recente que eu tive, a gente até discutiu a respeito dessas adequações da escola Ornella Machado ali. E a gente vê que se não fizer as adequações, dificulta o trabalho dos professores, da direção. A gente é conhecedor disso aí, sabe? Então, eu acho que um ato administrativo veio até a Câmara, porque o problema vira público, e a gente é um representante do povo, e a gente tem que trazer a vocês o que a gente ouve lá fora. Então, é o que a gente ouve. Eu acho que faltou esse diálogo, faltou o diálogo com o legislativo, com os diretores de escola, com os representantes de pais de alunos. Teve reunido muito com os diretores. A gente também convidou vocês nessa reunião que aconteceu dia 1º de dezembro. A gente convidou todos os vereadores, alguns esteve lá com a gente, com os diretores também, quanto do Santa Catarina e do Santa Terezinha. A gente teve essa reunião. E o ofício foi direcionado para cada vereador. Nobre vereador Iraí Ribeiro. Na época foi feito o envio do ofício. Poucos compareceram porque estava dentro do envelope que cada um recebe quando recebe os ofícios, as indicações e tudo. Alguns talvez não compareceu por algum contratempo. Não porque eu até estou questionando porque eu não tive acesso a isso. Só compareceu o Rangel, o Thiago e eu compareci também. Pois é, eu estou questionando porque a gente fez esse convite. Sim. Às vezes tenha chegado de uma outra maneira que eu não vi ele, né? Então eu não participei da reunião, não sabia desse ofício. Se soubesse, eu tenho muito interesse em participar. Sim, a gente também tem interesse de vocês sempre lá na educação com a gente. Isso.
Só mais uma pergunta, eu acho que antes de passar para a comunidade, se caso o vereador ainda tiver, que nossa preocupação, na verdade, essa conversa chegou até a Câmara, apesar de ser um ato administrativo, que parte do executivo, do secretariado, a devida informação da regional, mas é porque muitos pais acabam tendo que ser obrigados a mudar de turno suas crianças, igual foi. Teve uma reunião, se não me engano, semana passada, que teve um sorteio que muitos pais tiveram que transferir os alunos de um turno para o outro, sem direito a questionamento. Nobre vereador, posso te interromper um minuto? Não houve sorteio. Eu participei como pai e o diretor então perguntou para todos os pais no momento se eles queriam um novo sorteio. Todos falaram que sim, ele recusou. Porque não foi sorteio, foi escolhendo. Foi escolha, não foi sorteio. Eu estava presente e o diretor perguntou para os pais se queriam um novo sorteio. Todos gritaram que sim. O diretor fingiu que não ouviu. E não foi feito sorteio. Foi escolha de alunos que estavam estudando de manhã, que iam ser obrigados a estudar à tarde. Mas assim, a finalidade fim da pergunta, nem sobre se foi para de manhã ou se foi para tarde. O que, na verdade, pesou para o Santa Terezinha, o Colégio Estadual Santa Terezinha, isso eu falo em termos de funcionarismo, é porque vai haver demissão. Porque se há fechamento de salas, automaticamente, não tem horas, professores vão ser demitidos, funcionários vão ser demitidos. E a gente pesa isso pelo funcionário, são mais pessoas desempregadas no município não é nem a condição de Petrolina, é a condição do Brasil, e cada vez mais está difícil de trabalhar. E essa foi uma preocupação que a gente adequou isso, porque quando o João trouxe a situação para a gente, ele falou assim, se vocês não fizerem essa adequação, parte da escola vai ficar com aula remota. E quando eu vou ter aula remota, eu vou ter que dispensar meus professores. Quando trouxe essa indagação para a gente, foi uma das preocupações que a gente também tentou adequar, porque ele já tinha nos passado, se a gente não adequasse, iria ter aula remota e iriam dispensar funcionários. A gente preocupou nessa adequação para não dispensar funcionários também. Presidente, boa noite. Deixa eu te perguntar, existe uma lei que é obrigatória começar o horário da aula às 7 horas da manhã? Porque assim, porque está tendo esse embate em questão desse horário depois. Por exemplo, não pode começar esses horários dessas aulas um pouco mais cedo, às 7 horas da manhã, não? O pessoal tá por... A questão do horário de... Não, gente, a gente está tentando resolver a situação. Entendeu? A gente está aqui para resolver a situação. Eu não estou aqui pedindo ninguém para vir mais cedo. Isso aqui foi uma pergunta. A questão do horário de funcionamento, ele não é rígido, ele não é definido daquele jeito e pronto. Se houver a necessidade de uma alteração de horário para mais tarde antecipar, não há problema quanto a essa questão. Ele pode ser flexível, né? Mas, de qualquer forma, em relação ao transporte escolar, iniciar mais cedo causa sair mais cedo do ambiente rural e causa também transtornos. Tá? Eu entendo, mas não é algo engessado que não pode ser mudado. Isso. O negócio é que tem que cumprir a carga horária, como você disse, as aulas são de 50 minutos, né? Então tem toda essa questão de cumprimento. Sim. Edivar, né? Edivan, eu gostaria muito que você levasse um recado para a educação do estado de Goiás. Fique Vossa Excelência sabendo que nós hoje temos alunos de 6, 7 anos que moram na zona rural, que levanta 4 horas da manhã e só chega na sua casa 2 horas da tarde. Eu quero que você leve esse recado ao seu governador, que está planejando as aulas do estado de Goiás, muito mal planejado. Você não sabe o prejuízo que o município de Petrolina está levando. E eu sempre gosto, nesta augusta casa, no meu 5º mandato, de ficar do lado do povo. E estou vendo que o povo está sendo lesado, estão sendo judiados, a qualidade de vida do povo está péssima.
vejo um colégio do padrão do Santa Terezinha hoje sendo prejudicado. As segundas informações que eu tenho, que nós temos professores do Colégio Santa Terezinha que vai ser dispensado, mas já estou ouvindo da minha secretária que ia ser dispensado se não mudasse a carga horária. Então eu vejo o povo também reivindicar muito, mas às vezes não vem com verdade falar com a gente. E a verdade cabe em qualquer lugar. Gostaria muito que o meu diretor do Colégio Santa Terezinha estivesse aqui, o João, para poder defender aquela entidade, colégio esse que merece o nosso respeito. Então eu queria deixar aqui para você, Edivar, que leva o meu descontentamento com a educação do Estado de Goiás, tomando as devidas atitudes, pegando a nossa sociedade despreparada. Bom, quanto a essa questão da oferta do ensino, eu acredito que o prefeito ele tem feito o possível para a questão da oferta de qualidade daquilo que o município dispõe no seu quadro de servidores. Quanto à questão de atendimento de alunos saírem muito cedo, isso depende muito da distância onde ele mora. Agora, se há necessidade de adequação de rotas, aí sim o prefeito é que tem, como ele muito bem disse, é um ato administrativo do executivo em realizar. Claro, as discussões quanto à melhoria da oferta do ensino, o senhor está certo, tem que melhorar, tem que avançar, né? E é pertinente participação popular, concordo, né? Quanto mais reuniões, mais participação, isso, mas nós não podemos também, nós sabemos, nós estamos no momento de enxugar muitas coisas para que o que sobrar possa ser reinvestido. Se eu posso ofertar tudo em um turno sem prejuízo de carga horária para onerar cada vez mais a questão do transporte, isso não é da Secretaria da Educação. Secretaria da Educação, a SEDUC, ela tem uma parceria com o prefeito e faz um repasse. A administração, quem faz é ele, de como que vai fazer. Claro, depende dele, depende de vocês, buscar recursos, emendas para que traga mais ônibus público, isso é importante. Tá? Isso é extremamente importante. Eu não vejo que a educação, não vejo por esse ponto que a educação está regredindo. Eu sei sim que ela tem que avançar e tem que buscar os pontos que ela precisa avançar. Mas eu não vejo um regresso. Mas, assim, a opinião de cada um, e a gente tem que buscar melhorias, sim, eu concordo com você. Edivar, deixa só eu te dizer também outra coisa, muito simples. Eu sou meio chato, desculpa aí, prefeito, presidente. Só para você ter uma ideia, que você está jogando toda a responsabilidade ao prefeito sobre transporte escolar. Engraçado, né? Se uma lei, ela é mudada, uma lei de 96, ela é mudada em 2021, 2022, como que o Ministério da Educação não prepara os municípios? Como o governo do estado não prepara os municípios? Se nós estamos, o prefeito está passando cotó juntamente com a secretária para estar atendendo as demandas, principalmente do pessoal da zona rural, aí nós vamos apertar o prefeito, mas que jeito? Que eu acho que não tem jeito mais de apertar esse homem. Eu acho que quando ele me vê, ele chega a virar a cara, ele mais a secretária. Agora, eu só vejo, eu não sei qual foi o fim de você e Edjane estar aqui hoje, não sei, estou sendo bem sincero, que eu não sei por qual motivo que vossas excelências estão aqui. Não sei. Mas eu queria sim que o nosso município tem professores baluarte, educação nossa excelente, mas eu só não acho certo. Tem uma demanda, uma reviravolta, igual está tendo hoje no município de Petrolina, e nós, do município, não está dando conta de atender os anseios da sociedade. Porque tem muita gente, às vezes, satisfeita, mas tem muitos pais e muitos alunos também que não estão satisfeitos. Por isso que eu te falo que nós estamos regredindo. Igual o presidente da República, o Ministério da Educação.
e o governo do estado, com a sua secretaria, tivesse de fazer uma demanda dessa mudando, então eu acho que tinha que ter preparado os municípios. E outra coisa, não corta gasto, nem de educação e nem de saúde. Tem que investir, todo o tanto que investe na educação e na saúde é pouco. Fica aqui o meu desagrado. Muito obrigado. Tá. Vou só fazer mais uma consideração, vou passar para a Edjane. Eu estou na educação desde 99 e estou dentro das escolas. Na gestão, posso afirmar, não sou de partido A ou B. Estava na coordenação regional no governo anterior, estou na coordenação regional deste governo. Eu reafirmo, nunca teve tanto recurso para a educação no estado como nesta gestão. Tanto de reformas, de todos os benefícios que os alunos possam ter, eles estão tendo. Eu só queria fazer essa ressalva porque recurso financeiro, pode perguntar para o João informalmente, quando ele é de gestor há muito tempo, quando é que ele recebeu tanta verbas para construção, reforma e até mesmo na questão de recursos para o funcionamento da escola, benefícios para os alunos. Isso eu posso garantir. A Edjane vai dizer em relação ao que ela atendeu ao Ministério Público, que houve solicitação também de informações, que é o órgão primeiro que defende a família, com certeza não só ao Ministério Público, mas outros, a própria Prefeitura, e vem participando porque ela trabalha diretamente com o transporte escolar. Tá bom? É só complementando a fala Secretária, você está liberada. Edvande, vem fazer parte com a Edjane aqui em cima para esclarecer para os vereadores. Ô, presidente, é só para me complementar a fala do Jack, aquela hora foi até o pessoal começou a rir a questão do horário, mas ele perguntou e depois eu até entendi. É porque ele perguntou o seguinte, não foi se as crianças talvez chegassem mais cedo, mas talvez a aula começasse um pouco mais tarde para que tivesse o transporte vespertino normalmente, como sempre foi. Então, na verdade, sim, se caso não começasse 1h, começasse 1h30, começasse 1h40, era para que todo o transporte fosse preservado. Agora, a pergunta sua foi nesse sentido. Então, é só para ficar bem claro, não era para deixar de ter ou para chegar mais cedo, mas sim mais tarde para que todos tivessem o transporte. Porque assim, o horário da parte da tarde, eu não sei se posso atrapalhar começar meia hora mais tarde. Entendeu? Não foi que eu quis falar que a criança tem que acordar 4 horas da manhã para vir mais cedo, não, entendeu? Porque às vezes mais tarde acaba que resolve o problema, não vai ter desemprego, não vai ter mais nada, entendeu? Porque à noite o ônibus busca aluno ou não? Ah, entendi, obrigado. Eu vou ficar aqui à frente, porque eu creio que os interessados estão aqui, não vão me ver. Eu gostaria de fazer uma breve explanação de tudo que eu tenho acompanhado diante dessa situação. No final de outubro, eu fui notificada via telefone pelo diretor João Bandeira Filho que o município pretendia fazer uma alteração no transporte. Ele estava um pouco chateado com a situação, me informou, porque eu cuido do transporte, como eu disse no início, de 12 municípios. Esse processo, ele vem acontecendo em todos os municípios. Não é uma particularidade de Petrolina, gente. É uma necessidade para adequação de tudo que já foi falado aqui anteriormente. E, quando eu fui informada, eu falei, oficialmente, eu não tenho nada sobre isso. Mas passou uma semana, 10 dias, a Aniele, secretária municipal de educação, me ligou e falou da proposta. Isso era início de novembro. Eu tenho isso registrado. Ela me ligou, me falou da proposta. Qual foi a minha fala para a Aniele? Aniele, é uma situação plausível. Eu falei desse jeito, eu lembro que eu usei essa palavra. Por quê? Porque o transporte, quando há necessidade do cumprimento da carga horária, ele precisa adequar da melhor maneira. E
duas coisas, elas são obrigatórias, que é, você é obrigado a oferecer uma vaga para o aluno, não é obrigado a oferecer turno, nem a escola, nem sempre mais perto, mas você tem que dar uma vaga. O transporte é da mesma forma. Você é obrigado, o município é obrigado a transportar o aluno, mas não obrigado a transportar em todos os turnos. Porque a legislação não obriga isso, desde que seja oferecida. É a obrigatoriedade do oferecimento do serviço. Eu falei, Niele, é o seguinte, a dificuldade que você vai encontrar não é na legalidade, é na adequação disso. Porque não é fácil adequar essas situações, mas elas são necessárias. Infelizmente, a gente passou uma situação que o Edivan já citou aqui, sobre a adequação do ensino médio. Se não tivesse ocorrido a pandemia, nós teríamos adequado isso com mais precisão há mais tempo. E eu já vou ressaltar um detalhe. O município de Petrolina foi o município que demorou mais a fazer isso. Eu estou sabendo desde 2020 que o município não conseguia cumprir o horário do transporte para os alunos do ensino médio corretamente. Eu tentava, eu falei em Goiânia, eu conversei, expliquei, eles não conseguem, eles não têm frota, eles não têm condição. Como a pandemia permitiu um tempo a mais para fazer isso, quando chegou o ano de 2022, no fim do ano, veio a obrigatoriedade do cumprimento, que o Edivan falou, da nova lei que retificou a de 96. E aí, a gente não teve mais saída. Então, a ANEEL tem me informado de todo o procedimento e tem sido feito adequadamente na legalidade. Eu sei que nem sempre a legalidade ela é tão fácil de ajuste, mesmo que esteja legal. Tem sido feito. Orientou, eu tenho conversado com o diretor João Bandeira, eu também gostaria muito que ele estivesse aqui, porque né, é mais fácil, para poder fazer esse procedimento. Quando eu soube, vamos dizer assim, definido, foi no dia 10 de dezembro ou 11, alguma coisa assim, que estava definido. Inclusive, a Aniele me mandou a convocação para os vereadores, ela me mandou uma cópia, a convocação para os diretores, Zilma e João Bandeira, de tudo que foi discutido, e me mandou um ofício do dia 7 de dezembro, eu estou com ele aqui impresso, informando sobre a alteração, que não haveria transporte no turno vespertino e que seria só no matutino. Já foi tratado aqui sobre a questão da carga horária. Realmente, quando foi criado lá em 96 a lei das diretrizes, os estados, a própria União não conseguiu cumprir o que eles queriam, do cumprimento das 1000 horas. Eles não conseguiram. Por isso, teve que fazer esse processo, alterar de novo e falar, tem que cumprir. E aí agora nós ficamos numa situação difícil, porque se o governo federal faz a exigência, o governo estadual faz a exigência, nós somos uma regional, nós precisamos, é uma cadeia, né? Nós estamos jurisdicionados e isso acaba chegando até nós e a exigência do cumprimento. Inclusive, foi pedido ao senhor prefeito que assegurasse o transporte. Por quê? Isso não veio da Regional de Educação de Anápolis. Isso veio do governo federal e do governo estadual, para que assegurasse o cumprimento da carga horária, porque aqui não havia cumprimento. Nós já tínhamos município em nossa regional que cumpre desde o início, quando começaram a cumprir em 2020. Aí entrou a pandemia, né, passou tudo reamp, né, aulas online e né, teve que parar. Mas o que acontece? É uma dificuldade? Mas se eu começo, igual a Aniele falou, até respondendo aqui, se eu começo a aula 13h30, eu vou chegar com um aluno lá e ele vai ter que terminar a aula 19 horas praticamente. Eu acho que 15 para as 19. Fica muito tarde, porque há a exigência do cumprimento dessa carga horária. E aí dificulta todo esse processo. E a maneira mais fácil que os municípios... Isso não é uma situação só de Petrolina,
tá? Como eu acompanho 12, eu posso falar. Isso é uma situação, inclusive, do município de Anápolis. Nós temos 42 escolas estaduais e 67 escolas municipais no município de Anápolis. O transporte da cidade de Anápolis é feito exclusivamente no matutino. Infelizmente, isso causa dificuldades. Nós temos município como Pirinópolis, que o aluno realmente sai 4h15 da manhã, porque mora longe, porque não tem como. Infelizmente, são situações difíceis, porque realmente é difícil. Mas há a dificuldade de deslocamento, que já foi falado aqui, que nem sempre é possível atender todas as particularidades. Nem sempre. É possível tentar, sim, ao máximo, mas nem sempre consegue. Essa dificuldade de cumprimento de carga horária realmente nos pegou e nos forçou a realmente seguir dessa maneira. Agora, quanto à questão da adequação interna do Santa Terezinha, do Colégio Estadual Santa Terezinha, foi orientado, eu já disse, sobre o processo que precisaria que fosse matriculado todos os alunos de transporte no matutino. Houve uma divergência nisso, não foi minha orientação, tá? Eu já ressalto e também ressaltaria para quem estivesse aqui, não foi minha orientação, porque desde o início era para ser matriculado todos no matutino, os alunos de transporte, assim como fazemos em outros municípios. Nós vamos ter Ouro Verde, que é o vizinho de vocês, eles fazem o transporte só no vespertino. Então, por quê? Porque foi a maneira mais fácil que eles encontraram, devido a vários fatores. Aqui o mais fácil realmente seria no matutino. Então tem que fazer um estudo e uma análise, como foi feito. Pelo menos foi me passado essa situação. Eu estou ciente, falei muitas vezes em conversas pelo WhatsApp com a Aniele, principalmente com o seu prefeito, conversei só uma situação atípica. Mas, então, assim, realmente é difícil, é complicado. A situação interna do Colégio Estadual Santa Terezinha, a gente se viu num problema para adequar também. Por quê? O colégio, ele tinha muitas turmas e justificava certas turmas pelo transporte vespertino. Com a inexistência do transporte no vespertino, não tinha mais alunos para essas turmas. Porque ficavam poucos alunos nas turmas pela manhã e poucos alunos à tarde. Eu estou aqui com a listagem atual agora, que eu peguei há 2 dias. No vespertino, nós vamos ter turma, mesmo abertas, com 11 alunos. 11 alunos. Por quê? Porque fechou lá os 40, que é o permitido da sala de manhã, e sobrou só 11. E mesmo assim abriu a turma. Então não havia necessidade de tantas turmas que existiam anteriormente. Isso gerou transtorno. Por quê? Porque aí teve que fazer algumas trocas, e aí, pelo que me passaram, né, oficialmente, nada foi me passado. Mas lá a gente sabe que no sistema necessitou fazer trocas. Por quê? Porque não havia necessidade mais e teve que fechar turmas. Hoje a gente tem todas as turmas no matutino, no Santa Catarina, todas as turmas de ensino fundamental, Santa Terezinha, desculpa. No Colégio Estadual Santa Terezinha, temos todas as turmas de 6º ao 9º e de 1ª a 3ª série no matutino. No vespertino, tem todas as turmas de 6º ao 9º e só não tem a 2ª série do ensino médio. Tem 1ª série e 3ª série, porque não havia nem alunos para abrir uma turma. Isso gerou transtorno? Sim. Na verdade, como deveria ter sido programado todos esses alunos e já feito o reordenamento, não. Ficaram esperando, tentando que abrisse turmas com 3, 4, poucos alunos. E aí, o reordenamento em Goiânia, ele é categórico, porque é o sistema e eles precisam, não permite. A própria legislação fala assim, peraí, você tem 3, 4 vagas no matutino, como você vai abrir uma turma, contratar 8 professores para trabalhar nessa turma? Então, teve que fechar. E aí foi onde gerou esse transtorno na semana anterior. Mas esse transtorno, ele não tem a ver exatamente com a situação do transporte. Ele tem a ver com a escola não ter aberto turmas sabendo que não teria alunos. Tem a ver com isso.
Tá? Ela não deveria, e aí a ordem vem, tem que fechar. Não tem como, não vai ter essa turma e tem que os alunos ser transferidos. Eu espero que tenha entendido. Alguma dúvida a mais? Se tiver alguma dúvida, vamos lá. A pergunta do nobre vereador agora foi muito bem esclarecida, o porquê de vocês aqui hoje. Parabéns pela sua explanação. Nós não estávamos tão por dentro do assunto como você esclareceu para nós agora. A obrigatoriedade do que o prefeito tem que fazer, de como aconteceu com a escola. Infelizmente, nós não queríamos isso também não, gente. Demitir professores, isso não é bom para o nosso município de forma nenhuma. Quanto mais alunos nós tivéssemos, melhor seria, mais professores teríamos. Porém, foi uma lei. E a lei é para ser cumprida, né? Então, muitíssimo obrigado. São os percalços, né? As situações que ocorrem nessa situação. Então, eu agradeço, eu me desculpo se alguma coisa não ficou tão clara, mas, assim, essa é a situação que temos acompanhado até o momento. Inclusive, hoje, por erro de percurso, foi enviado diretamente aqui de Petrolina para Goiânia uma solicitação de frota de veículo, a necessidade, eu entendo, eu fiquei sabendo, e aí veio uma solicitação equivocada e acabou conversando. E aí eu acabei sabendo da necessidade também, não passa por nós, na regional, não passa por nós a solicitação de veículos e tudo, mas eu fiquei sabendo da real situação do município, que precisa, né, tentar conseguir frota para melhorar um pouco as condições. Mas a situação de adequação é essa. A informação foi chegada em outubro ou em novembro? Eu recebi extraoficial no final de outubro, através do diretor João Bandeira Filho, e posteriormente, entre 7 e 12 de novembro, eu recebi através da ANIEL. Poderia ter sido adequado em novembro, então? Sim, na verdade não tinha sido aberto nem as matrículas. Tá? Não tinha aberto o processo de matrícula ainda. Tá? Então, é essa a questão. Fazer um comentário que a gente ouve muito da sociedade, e ela já está esclarecendo aí o seguinte, é igual Ouro Verde. Ouro Verde puxa na parte da tarde, no vespertino, porque tem uma estrutura preparada para isso. Já o nosso caso, o Santa Catarina não tem o período vespertino e o município também não tem a estrutura para atender o vespertino da tarde, do meio rural, do transporte. Então isso tem que ficar claro. A pergunta aqui veio, né? E foi muito bom a presença de vocês, porque esclarece, e é interesse dessa casa que fique esclarecido, porque a população questiona muito, e a gente tem uma preocupação muito grande com a educação, e a presença de vocês aqui para esclarecer e mostrar para a sociedade os problemas que o município enfrenta, que a gente enfrenta, e que a gente corra atrás do máximo que puder para melhorar cada dia mais o nosso ensino. E a gente sabe do empenho. Vocês estão lá com o professor Luciano, né? Meu amigo, e manda um abraço para ele. E agradecer a presença de vocês aqui. Quero agradecer a presença dos dois, do Edjane Almeida, do Edivan, pela presença. Obrigado por tudo. Vocês sejam bem-vindos em nossa cidade. Muito obrigado. Quero fazer uma consideração. Quero fazer uma consideração à senhora Edjane, né, Edivan. Quero agradecer aqui nosso plenário muito bem representado. Quero cumprimentar aqui a doutora Luísa. Cumprimentando a doutora Luísa, eu cumprimento a todos. Edjane e Edivan, representando a Secretaria de Educação, a SEDUC. Parabenizo pelo trabalho prestado, pelo esclarecimento. Nós sabemos
que no ano de 2020 já vem arrastando a pandemia e às vezes passou despercebido. Os pais e alunos se encontraram em casa, em situação delicada, né, como todos os professores também preocupados com os alunos, mas passou despercebido devido à pandemia, porque não está tendo aula, então isso passou, como se diz, despercebido, né? Agora, eu vejo essa preocupação do prefeito, dos senhores vereadores, da secretária da Educação, enfim, de pais e alunos, especialmente, porque nós sabemos que os alunos não podem ser prejudicados. E a lei, essa lei de 1996, essa lei, ela foi destituída, né? Ela foi revogada e editada outra em 2021 para 2022, passando a vigorar, e assim virou lei. Então, diante de mal, eu tinha várias perguntas para fazer aqui, mas eu fiquei agradecido, em nome dos pais e alunos, por esse esclarecimento, e quero pedir ao senhor prefeito, os senhores vereadores e lideranças políticas, pais e alunos, que vão dar as mãos, vão pedir aos nossos deputados emendas, para que nós possamos aumentar esse transporte escolar, para que o dia da manhã não podemos atender essa demanda, né, tão esperada. Um abraço, muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Concede uma parte, por favor. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui a todo o público presente, nossos secretários. Quero aqui cumprimentar todos os professores, servidores. Quero cumprimentar aqui o ex-vereador Jovair. Cumprimentar aqui a irmã que está aqui presente conosco. Cumprimentar todo o público aqui na pessoa da doutora Heloísa. Edjane e Edivan, foi de grande valia a vinda de vocês aqui. Hoje, se vocês não estivessem aqui, eu até ia propor uma visita até a doutora Fátima Gavioli, que assim sempre estou com ela, já tenho vários momentos que estive com ela, mas foi de grande valia a responsabilidade que vocês tiveram em vir aqui e trazendo essas informações para a gente. Como foi dito aqui nessa mesa, fico chateado também pela forma que a lei foi imposta ao município. Isso é devastador até um certo ponto para nós, mas sei também que não é coisa que partiu de vocês, mas vejo aqui que se essa medida não fosse tomada, talvez fico pensando aqui numa situação que talvez às 19 horas, um ônibus chegando ao seu destino, se esse ônibus viesse a dar um problema mecânico, alguma coisa, talvez no outro dia comprometeria todo o sistema de transporte. Então acaba que é um mecanismo que uma frota reflete na outra. Então eu, desde 2021, venho lutando para conseguir frota de ônibus aqui para Petrolina. 2021 foi agraciado através de um deputado, Zé Nelto, que concedeu um ônibus aqui para Petrolina, e através desse tipo de proposta eu vou buscar incansavelmente para melhorar a frota de Petrolina, porque até o presente momento é a situação que a gente vê pertinente para que seja melhorado essa situação em que nós ficamos. Fico chateado porque isso pode provocar talvez demissões. É extremamente complicado a situação que ficamos, mas tenho que concordar com o vereador, que foi claro na sua palavra, que isso é chato, porque o Ministério da Educação deveria ter um cuidado maior conosco e preparar o município para essa situação que chegamos. Mas cabe a nós respeitar e fazer o que for preciso para melhorar a vida de cada cidadão petrolinense. Muito obrigado e boa noite a todos. É isso aí. O papel do vereador é cobrar e esclarecer a população, né? Quero dar parabéns a todos para tentar esclarecer para a nossa população. E quero convidar
prefeito Tiago Pacheco para fazer uso da tribuna. Léo, você quer fazer uma pergunta? Luísa, por favor. Obrigado, Léo. Obrigado, Luiz. É lamentável. O João tinha que estar aqui para esclarecer isso para nós, né, Léo? Porque. Presidente, o senhor me permite? É porque, na verdade, é só. Eu estava até perguntando aqui a Dijane, qual que foi o posicionamento, porque às vezes não foi passado para os pais, mas às vezes a regional estava sabendo, que a regional ligou para o João, que se ele não realmente não alocasse os alunos, iria fechar a sala. E no caso de demissões. Mas ele foi relocando, Aí né? ele foi quase que uma indicação, né? Aí o Léo fez uma pergunta bem pertinente. A minha filha tem um problema que às vezes ninguém vê, mas eu passo. Ó, cada pai sabe das dificuldades que passa dentro de casa e simplesmente passou. É aquela questão, se não está aqui para justificar o porquê, é difícil da gente também entender qual que é o porquê das pessoas, né?
Obrigado, Heloísa. À vontade. Procede a sua fala final. Realmente, se fechar. Inclusive, está aberto um 6º ano com 15 alunos apenas, para que não haja essa perca a longo prazo. A perda é grande e aí não é possível, seria prejudicar muito. Nós temos aqui uma 3ª série do ensino médio com 11 alunos no vespertino. Esse 6º ano que ela falou tem 15. Nós vamos ter turmas de 9º ano com 14 no vespertino. Por quê? Por causa dessa situação. Realmente foi uma adequação. Ah, não, mas eu quero de manhã. Tá, você quer de manhã. A escola também, o período matutino, colocou turmas em todas as salas. Também tem a questão física, de acomodação física. Então, colocou em todas as salas. Infelizmente, gente, eu entendo, tem a particularidade da aluna com alguns problemas de saúde. Se houver documentado isso com alguns algo que possa provar, porque legalmente a gente tem que ter algo em mãos. Se houver alguma coisa que possa provar, a gente precisa rever essa situação. Essa é uma situação de exceção, né? É um caso atípico e a gente entra nos casos de exceção. Mas as demais situações, realmente, a mãe está a par, realmente é isso aí, precisou ajustar. Tem turmas liberadas fora do padrão para não prejudicar tanto a escola, mas não tinha condição de ter mais turmas igual queriam, porque era inviável. Igual eu falei anteriormente, 2, 3, no máximo 5 alunos por turma. Não tinha condição. Tá? Então, essa é a situação. Essa situação desse pai, poderia me passar, não vi, não, isso. Me passa a situação, ver se a gente tem legalmente como recorrer a isso. Essa é uma situação, se tiver documentação, a gente pode tentar. Pois é. Tá bom, a gente pode conversar sobre isso. Obrigada. Jane, a Heloísa quer fazer uma pergunta. Boa noite a todos. Hoje a gente não vai fazer uso da tribuna, né? Nosso horário já está um pouco avançado. Eu quero aqui parabenizar o nosso presidente por ter trago aqui a Edjane, o Edivan, por ter feito esse convite. Eu acho que veio na hora certa, viu, Paulo César? Parabenizar você pelo belo trabalho, essa preocupação. Parabenizar todos os vereadores aqui que colocaram algumas perguntas. Eu acho que a gente precisava dessa reunião para poder esclarecer alguns fatos. É uma pena o diretor não estar aqui, né? Poderia esclarecer muito mais do que a gente, respondendo a sua... boa noite a todos, né? Seria bem mais fácil, Heloísa, ele estar aqui para responder algumas perguntas, porque, um exemplo, quando você fala no município, está publicando, fazendo publicações a respeito do transporte escolar. Ficou bem claro que em novembro a gente fez, né, toda essa... fizemos reuniões
convidamos os diretores para estar presente na reunião, os vereadores também, para debater isso. Não para debater, para mostrar a situação que estaria chegando, né? E que deveriam se adequar. Infelizmente, eu entendo assim, houve uma ingerência lá no Santa Terezinha. O diretor teve a oportunidade de resolver esse problema, como foi resolvido no município, como foi resolvido no Colégio Santa Catarina também. Alguns, até vereadores, me proporam essa mesma proposta que você fez agora, da gente estar pegando de uma região, escolhendo. A senhora é doutora, sabe muito mais do que eu, direito é para todos. Se eu pego um aluno de uma região, amanhã um pai de outra região vai estar lá no Ministério Público querendo o mesmo direito. Então isso aí é inviável. A gente teve pais que pediram combustível para a gente, para estar trazendo os alunos, também não tem essa possibilidade. Então assim, é lamentável mesmo o que aconteceu. Isso aí a gente tem relatado, a gente estamos respondendo ao Ministério Público, né? O caso de 2 pais que estiveram lá e foram atendidos, conforme a Edjane também falou, foi oficializado também para estar respondendo. E assim, com tanta provas que a gente tem, que foram avisados em momento oportuno, tiveram oportunidade para estar readequando, e chegar um momento desse, infelizmente, é uma ingerência mesmo. Teve uma reunião na semana passada, a qual eu não fui convidado e, enfim, não sou o pai de aluno da escola, mas já que a reunião seria para pegar todos os problemas que estão acontecendo dentro da escola e jogar nas minhas costas, eu acho que eu deveria ter sido convidado, pelo menos para eu poder me defender lá. Então, assim, Paulo Henrique, como ele mesmo disse, foi lá como pai. Nosso secretário de esporte, Lucas Barzotto, também foi como pai. E lá ele viu política ali dentro. A pessoa com um problema grave, tinha que ter o respeito com os pais, e não teve. E querer pegar esse problema interno e jogar para a administração pública. Isso aí foi um grande erro cometido. A gente já sabia. Vem conversando com alguns pais, conversamos com a Edjane, conversamos com alguns vereadores, colocamos a situação à par, mas enfim, nada melhor do que uma reunião como essa para estar apresentando a real situação e mostrando aonde que está o erro. Infelizmente a gente tem que falar isso, né? Mostrando quem foi o verdadeiro culpado por todo o transtorno gerado, não só para os alunos, mas para os pais, para a administração, para os vereadores, porque eu sempre venho aqui, eles sempre me convidam e eles me cobram, e eu não tiro esse direito, eu acho que é direito deles, eles são muito cobrados também. Então assim, uma situação que a gente entendíamos que seria até fácil resolver, virar um transtorno tão grande, né? Por capricho, não sei, me procuraram, foram no meu gabinete reclamar o contrato de um coordenador. Em momento algum me procurou preocupado com os alunos, preocupado com o contrato de coordenador. Aí, sim, realmente foi uma questão assim que a gente, enfim, vamos tomar as providências que temos que tomar. Isso aí não vai ficar por isso mesmo, a gente já vem vendo aonde que estão os nossos erros, se tem algum erro nosso que temos que corrigir, mas a gente precisa também que eles reconheçam o erro que cometeram por essa questão. E agradecer novamente, né, os nossos representantes aqui. Eu até falei com a Edjane essa semana, há um dia atrás estava na Secretaria de Educação, com a Fátima Gavioli também. A gente deixou lá um ofício solicitando mais ônibus para o transporte escolar. A gente tem essa preocupação, sabe a deficiência que o município tem. O vereador Rangel falou sobre um ônibus que a gente ganhou no início do mandato. E não é fácil
recebemos um ônibus no início do mandato, no qual foi indicado em 2018. Então, as coisas demoram para acontecer. Então, provavelmente eu vá buscar bastante, eu busco bastante, e às vezes nem chega num mandato meu, às vezes a gente trabalha para uma reeleição, mas, enfim, não sabe o que vai acontecer. Às vezes o que eu estou plantando hoje, o resultado vai vir mais para frente, vai demorar um pouco. Sim, precisa ter. Essa é a nossa forma de trabalhar, você pode ter certeza. E, assim, eu tive uma reunião na sexta-feira com crianças, marcaram, Leonardo estava presente, né? Acho que ficou bem esclarecido, né, Leonardo? E assim, o que mais chateou a gente foi realmente isso. A gente não tem como a administração pública interferir numa gestão de uma escola que é estadual. Então me procuraram para saber por que que aqueles alunos estavam sendo transferidos de manhã para a parte da tarde. Tipo assim, como se a culpa fosse minha, entendeu? Então eu fiquei muito chateado com isso. Me pediram a reunião, a princípio seria lá no gabinete, mas como eram muitos alunos, a gente preferiu pedir aqui ao presidente para que fizéssemos aqui na Câmara. Vieram, ficou bem esclarecido. Então, assim, quando a gente fez o ofício informando que não teria transporte vespertino, poderia ter partido da própria escola, porque a gerência é dela. Então, os alunos são dela. Então, cabe a ela informar cada aluno, cada pai que ali estuda, né? Às vezes a gente poderia sim ter feito, às vezes é uma falha da gente, mas enfim, de repente a gente pega uma publicação dessa e coloca na rede social, aí que vira barulho, aí que complica mais a situação. Então a gente achou por bem tá reunindo com os diretores, para que os diretores internamente fizessem, né, passassem essa informação para os pais, para os avós. Então, a gente, às vezes, não digo uma falha, mas a gente teve esse cuidado, a gente pensou, e realmente a gente pensou que poderia publicar, mas poderia criar uma coisa maior, entendeu? Se mais alguém tiver alguma pergunta. Foi sim, foi avisado em novembro.
Sim, a gente entende que fizemos o correto, né, Borges? Fizemos o ofício no momento certo, né? A certa parte fomos atendidos e em outras partes, além de não ser atendido, ainda quis empurrar o problema para a gente. Mas hoje eu acho que foi um momento oportuno, né, para a gente estar esclarecendo. E infelizmente é o que acontece, né? A gente não tem domínio a tudo, mas a nossa parte foi feita e hoje aqui bem esclarecido. Quero agradecer a presença de todos aí, eu quero agradecer mais uma oportunidade. O pessoal já está me cutucando aqui pelo horário. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Nós estamos muito em cima do horário. Pelo horário, não vamos obster da fala dos inscritos hoje, porque senão não passamos do nosso horário. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gilmar Deir da Fonseca, que faça a leitura da matéria da ordem do dia. Senhor presidente, solicitação de sugestão que o secretário possa ler só a capa dos projetos pelo horário. Projeto de Lei do Poder Complementar de número 02/2023. Interessado, Prefeitura Municipal de Petrolina de Goiás. Assunto: dispõe a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos para o exercício de 2023 e das outras previdências. Projeto de Lei de número 03/2023. Interessado, Prefeitura Municipal de Petrolina de Goiás. Assunto: acrescento a atribuição do cargo fiscal tributário regido pela Lei de número 1145/2009, de 2022, de outubro de 2009, para adequação do cargo público indicado para exercer a fiscalização do ITR. Projeto de Lei do Poder Complementar número 02/2023. Interessado, Prefeitura Municipal de Petrolina de Goiás. Assunto: dispõe a revisão de remuneração dos servidores públicos dos exercícios de 2023 e das outras previdências. Requerimento de número 01/2023. Vereador Renato Ribeiro Chaves. Assunto: requerer informações acerca a quando será encaminhado o projeto de lei regulamentado o pagamento do piso salarial aos professores da educação do município. A Dejane, Edivan, quero agradecer vocês. Vocês moram longe. Se vocês quiserem, estão liberados. Muito obrigado pela visita. Viu? Vocês moram mais longe, que pode demorar mais um pouco, senão você chega tarde em casa, tá? Muito obrigado. Consulta o nobre vereador se há considerações a serem feitas sobre a proposição da ordem do dia. Não havendo mais colocações a serem feitas, passaremos para a discussão e votações das matérias da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar do Poder Executivo, número 02 de 2023, de autoria da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos para o exercício de 2023, das outras providências. Projeto de Lei Complementar do Poder Executivo em discussão. A palavra está à disposição de todos os vereadores que queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar do Poder Executivo número 03 de 2023, de autoria da Prefeitura Municipal, que acrescenta atribuições do cargo de fiscal tributário regido pela Lei número 1045 de 2009,
de 2022 de outubro de 2009 para adequação do cargo público indicado para exercer a fiscalização do ITR. Projeto de lei complementar do Poder Executivo em discussão. A palavra está à disposição de todos os vereadores que queiram se manifestar. Senhores vereadores que aprovam em segunda e última votação esse projeto, permaneçam como estão, ao contrário se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Requerimento número 01 de 2023, de autoria do vereador Renato Ribeiro Chaves, que requer informações acerca de quando será encaminhado o projeto de lei regulamentar o pagamento do piso salarial aos professores da educação do município. Requerimento 01/2023 em discussão. A palavra está à disposição de todos os vereadores que queiram se manifestar. Senhores vereadores que aprovam em única votação este requerimento, permaneçam como estão, ao contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Quero agradecer a presença de todos, da Heloísa, Borges, Gersonita, Nezinha, Chicão, mais Helena, Fábio, ao secretário Lucas, Gustavo, Aniele, Rogério, minha esposa que está ali, a irmã Aldineia, a todos que estão aqui presentes, meu amigo Pichuca, o Ander, né? Não é o Ander, não, Pichuca. Obrigado a todos pela presença. Não havendo mais matérias a serem discutidas na ordem do dia, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 22 de fevereiro no horário regimental. Obrigado a todos, boa noite.